também. Que é tão ruim ficar dando aula para essas fotos de vocês de Photoshop. Eu nem sei quem é. Tá bom, Marco, eu te perdoo. Então, vamos lá. Hoje, dia 21/9, 8h14, a gente vai iniciar a aula de genética e evolução. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, no final da aula a gente conversa, que às vezes eu não consigo olhar o chat, ok? Mas se vocês quiserem colocar para depois não esquecer, pode colocar. A aula passada deu certo. As perguntas que vocês fizerem não deu tempo para que eu explicasse. Eu mandei para vocês o vídeo explicando lá na plataforma. Vocês viram isso? Coloca aí para mim, se vocês viram. Sim? Então, toda vez que vocês fizeram uma pergunta e a gente não der tempo, vamos dizer que eu estou explicando uma coisa, vocês fazem uma pergunta lá na frente, e não der tempo de explicar durante a aula agora, eu sempre vou colocar para vocês a explicação na plataforma, tá? Eu não consegui colocar para vocês o slide, porque só tinha 7 páginas, aí eu esperei o de hoje para eu colocar tudo, tá? Então, eu coloco para vocês junto com a gravação da aula de hoje. Tudo bem? Certo? Não passei atividade para vocês ainda, porque a gente vai fazer um combinado assim. A gente não tem uma aula de 15 em 15 dias, que é durante a semana, que eu esqueci, eu acho que é quinta. Se não me engano, é quinta-feira. Eu vou fazer assim. Eu explico matéria nova nas segundas, e na quinta-feira eu sempre vou fazer um exercício de fixação com vocês. Então, vai ficar assim, eu faço o exercício junto com vocês, vou ajudando a fazer, e depois eu deixo os outros para vocês fazerem sozinhos. Então, vai ficar mais fácil para vocês fixarem a matéria. Então, sempre eu vou fazer isso. Essa semana, então, a gente tem aula, quinta ímpar. Estamos na semana ímpar. Então, quinta-feira vai ser exercício comigo, nós vamos fazer juntos, e aí, no final, eu deixo vocês fazerem sozinhos, eu vou postar lá. Peguem o caderno, peguem a caneta, tem muita coisa para anotar. Quem está assistindo a aula deitadinho, levanta, senão você vai dormir. Eu só perdoo, eu esqueci o nome da mocinha que operou ontem de ontem. Ela pode assistir deitada, mas o resto senta aí para não dormir, ok? E vamos anotar. Vou espelhar minha tela para vocês. Se alguém não conseguir ver a tela, lembra que é só você ir lá onde estão as fotinhas dos seus colegas e eu, que eu vou estar aparecendo em 2 lugares. É só você apertar em apresentação. Elaine, apresentação. Para quem não conseguir ver. No momento que começar a espelhar aqui, eu não vejo o que vocês escrevem mais no chat. Então, abre o áudio quando você tiver alguma dúvida e me pergunta, tá bom? Pode perguntar sem medo, que eu explico para vocês. Bora lá. Então, na aula passada, todo mundo tá vendo o slide? Alguém abre o áudio para mim e fala para mim? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Então, a gente, na aula passada, falou sobre as informações da importância do DNA. Nós falamos da diferença de cromatina, de DNA, de divisão. Lembra que eu falei que DNA, cromatina e cromossomo é a mesma coisa? Né? A diferença... Gente, pode fechar o áudio agora. Abre só de vez em quando, tá? Então, a gente falou que todos eles são as mesmas coisas, mas que em cada momento ele vai ter um nome. Cromatina é o mesmo que cromossomo, só que quando ela está no formato de nuvelinho de lã, isso aí a gente vai ver na hora que chegar lá no cromossomo. Nós paramos aqui, não foi? Na importância da genética, do estudo da herança, da variabilidade, que a gente está falando da importância de cada um deles, da biotecnologia. Da aplicação na agricultura, que a gente falou do boi, da parte
das novas espécies, não foi isso? Sim. Foi, do transgênicos e do OGM? Foi o transgênico, não foi, professor? Então tá. Então a gente vai começar aqui. Foi Hoje, pode anotar aí, a gente já inicia com Mendel. Quem foi Mendel? Mendel foi o cara. Ele morreu em 1884, mas ele nasceu em 1822. Naquela época, ninguém sabia o porquê que se existia hereditariedade, essas palavras não existiam ainda. Você não sabia que tinha a parte herdada do seu pai e da sua mãe. Então, Mendel, ele é considerado o pai da genética. Essa foto aqui, essa figurinha, ela é uma figura feita num convento, onde uma pessoa, né, alguém lá, fez um desenho dele, tá? Eles fizeram um desenho dele. Oh, meu Deus. E esse desenho é real da época, não é só gravura, é alguém lá do convento que fez, né, para que ele pudesse ser eternizado, ser colocado aí da seguinte forma. Pessoal, eu vou deixar, assim vocês conseguem ver, ó, para eu não ter que ficar fechando e abrindo toda hora, porque ainda vai entrar aluno atrasado. Sim. Sim, professor. Sim. Então, olha só, nessa foto, vocês estão vendo aqui que ele está retirando alguma coisa de uma flor e colocando em outra flor na figurinha? Olha só o que ele faz. Mendel chega, né, em 1865 e publica um resultado de um estudo que ele fez, né? Só que aí ficou esquecido por 45 anos. Ele publica falando aquele caso das ervilhas, que a verde e amarela nasceu verde e amarela, e ele coloca todos os resultados num documento e encaminha para várias pessoas. 45 anos depois, vamos ver aqui, Mendel nasceu em 1822. Em 65, Mendel já estava aí velhinho, né? O que ele faz? Ele publica, então, esse documento. Só que aí ele vai ficar esquecido por 45 anos, onde Mendel já, né, já morreu. E aí, 3 pessoas, 3 biólogos em 3 lugares diferentes do mundo, eles vão e descobrem esses dados que Mendel colocou. Então, esse aqui que a gente chama de Vrie, Carol e Eric, os 3, em lugares diferentes, começaram a fazer o estudo de novo com os papéis que Mendel já tinha descoberto. Então, o que Mendel fala? Que todos os caracteres de uma planta ou de uma pessoa, ele é hereditário. Como assim? Ele tem partículas de fatores que vêm dos seus ancestrais. E aí, ele ainda afirmou, Mendel ainda afirmou, que veio de gametas. O que são gametas? É aquela parte feminina e masculina responsável pela fecundação. Então, ele não sabia ainda que existia um cromossomo, que tinha um DNA. Ele não sabia que a célula, para dividir, ela precisava de mitose e meiose. Ele não sabia nada disso, porque na época não tinha microscópio, né? Então, Mendel, ele sabia de uma coisa, ele sabia que os caracteres eram passados, por exemplo, de uma planta para outra, ou de uma pessoa para outra, por fatores chamados de gametas, que a gameta feminina é o óvulo e a gameta masculina é o espermatozoide. Mas ele não sabia ainda que tinha um DNA nesse cromossomo, ou esse cromossomo tinha lá dentro da gameta, ou dentro lá do espermatozoide geral, ele não sabia que existia. Então, eles falavam assim que Mendel sabia tudo sobre a hereditariedade, mas ele não sabia o que era o DNA em si. Mas ele começou a chamar de gene.
Então, foi aí que surgiu o nome genética, né? Os fatores mendelianos, que são esses fatores da hereditariedade, hoje são chamados de gene. Então, o Mendel, né, elaborou algumas teorias que ficaram chamadas como leis de Mendel. São duas leis. Essas teorias, embora elas ajudaram em todo o desenvolvimento da genética, elas foram demonstradas que são totalmente importantes, mas com a descoberta do DNA, que aconteceu lá na frente, né, elas não deixaram de ser importantes. Porque se eu sei que eu tenho característica que vem da minha mãe e do meu pai, então foi porque Mendel descobriu. Então, na primeira lei de Mendel, ali, ele analisou apenas características, né, uma característica da ervilha. E aí, a maneira com que ele foi passar de descendente para descendente dessa ervilha foi o que ele analisou. Então, ele chega lá no pátio, né? Vamos voltar naquela fotinha dele. Ele chega aqui no pátio, olhou a flor aqui roxa, olhou a florzinha amarela, olhou de cá, juntou um pezinho de uma ervilha verde, um pezinho de uma ervilha amarela, ele tirou um pouquinho do pólen da de cá e colocou no pólen da de lá e nasceu um pezinho de ervilha que nasceu verde e amarela, tudo misturado. Aí, dessa forma, ele viu, né, que existe uma lei chamada monohibridismo. Anota aí esse nome difícil. Monohibridismo. Anotaram? Monohibridismo é a primeira lei de Mendel. O que significa híbrido? Significa mistura entre duas espécies, ou dois DNAs, hoje a gente já sabe. Mas mono significa uma só. O que ele viu? Que duas espécies podiam juntar e formar uma. Então, chama lei da pureza dos gametas. O que significaria isso? Você já viu quando a gente fala de vai comprar um cachorrinho num pet shopping, né? Aí o cara para vender para você, ele fala assim: "Não, isso aqui é raça pura. Isso aqui veio de mãe e pai da raça tal. Ah, eu quero um Shih Tzu. O pai e a mãe também eram Shih Tzu. Então ele é pureza de gameta. Por isso que eles falam que ele tem o quê? Galera da veterinária aí? Quem sabe o nome? Quando o pai e a mãe têm registro. O povo da veterinária dormiu. Eles falam que o cachorro tem pedigree, né? Que é porque ele tem pureza da espécie. Mas no ser humano isso também acontece. Você aí vê de seu pai e de sua mãe ser monohíbrido. Se fosse aí se a pessoa, né, tivesse aí duas espécies diferentes para dar uma, aí já não seria monohibridismo. O que significa isso? Que na gametogênese, para quem já teve aula no passado de embriologia, né, eles vão sair de um par só. Então, quer dizer que aquele mesmo par, um gene da sua mãe, um gene do seu pai, eles se separam e vão te dar aquelas características que você precisa. Então, a gente tem aí o monohibridismo. Dessa forma, vamos ver a segunda lei e depois eu vou mostrar tudo em exemplo para vocês ficarem fixarem melhor. Então, olha só. Depois que ele analisou que tem características diferentes, ele elaborou a segunda lei, que chama de hibridismo. Coloca esse nome aí. De hibridismo. Anotaram?
Então, a segunda lei de Mendel, ela é a lei chamada de hibridismo, que é aquele onde eu posso ter duas características vindas no mesmo indivíduo. Vamos lá, vamos pensar numa pessoa. Você tem uma criança que ela tem os olhos castanhos. Então, eu estou analisando uma característica só, que é a primeira lei de Mendel, somente os olhos castanhos. Aí, Mendel vem e fala assim, não, mas eu posso olhar duas características ao mesmo tempo. Olhos castanhos e cabelos pretos, que é o dihibridismo. Ele começa a ver característica diferente na mesma pessoa. Então, qual é a possibilidade de nascer um bebê de olhos castanhos e cabelo preto? E qual a possibilidade de nascer naquela mesma pessoa os olhos verdes e cabelo loiro? Então, ele passa a ver duas características diferentes ali na mesma espécie. Então, deu para entender? A primeira lei, eu vejo uma característica só. O indivíduo tem grande chance de nascer com os olhos azuis. O indivíduo tem 25% de chance de nascer com os cabelos loiros. O indivíduo... Então, ele só estuda uma. Na segunda lei de Mendel, ele estuda a possibilidade de nascer de olho castanho e cabelo preto. A ervilha ter mais vitamina e ser verde. Então, ele passa a ter esse entendimento de várias formas. Então, essa segunda lei analisa características diferentes, duas a duas. Então, ele passa a começar a ver várias características em um mesmo indivíduo. Pode ser animal, como pode ser vegetal. Tá dando para entender, gente? Coloca para mim aí no chat, que agora eu consigo ler o chat. Sim. Sim? Aí, assim, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, se estiver muito rápido... Professora? Oi, Vânia. Eu quero saber, assim, se você vai cobrar na prova só essas partes que você fala, assim, aí vocês anotam, porque eu gosto de anotar tudo e eu tô tendo muita dificuldade, porque você está passando rápido os slides. Não, Vânia, mas eu vou colocar os slides para vocês, tá? Essa parte que eu falar nota é que eu quero que você fixa. Tudo então, bem? eu vou anotar tudo, eu não tô conseguindo. Não, mas você não vai anotar o slide, você vai anotar o que eu estou falando. O que é primeiro lei de Mendel? É aquela que eu vou olhar uma característica. O que é a segunda lei de Mendel? É aquela que eu vou buscar as duas características ao mesmo tempo. Eu falo para anotar, é anotar o que eu estou falando, né? O slide não, entendeu? Mas depois você vai receber o slide vai ser postado lá na plataforma. Então tá bom. E também, se você tiver dúvida, assiste a filmagem de novo, que o slide está na filmagem, tá bom? Nossa, eu tô assistindo aula de manhã e à tarde para conseguir entender essas aulas, porque passa muito rápido, eu tô tendo muita dificuldade com essas aulas online. Mas deixa eu te falar, vai anotando que vai diminuindo a dificuldade, é desse jeito mesmo, até você pegar um ritmo, tá? Tá bom, Agora obrigada. eu vou tentar passar mais devagar um pouquinho, mas não tenta anotar tudo não, tenta entender, tá bom? Que depois, se você anota tudo, você não entende o que o professor explicou, não adianta estar anotado, tá bom? Tá bom, obrigada. Ok? Vamos lá. Então, nessa segunda lei de Mendel, a gente vai ter esse conhecimento. Olha só o que Mendel começou a olhar. Ele tinha um pezinho lá de ervilha verde. E colocou do lado dele ervilhas verdes, ele viu que nasceu só ervilha verde. Então, pensa bem. Se ele olhou isso, se eu tenho ervilha verde com ervilha verde, é lógico que vai nascer ervilha verde. 100% dela. Primeira lei de Mendel aqui, o estudo dele, ele está vendo a mesma espécie. Se eu tenho lá ervilhinha amarela com amarela, vai nascer 100% amarela. Ele começou a olhar isso. Se ele coloca lá ervilha verde com ervilha amarela, nasceu 100% de ervilha amarela. E ele falou, opa, como assim? Por que nasceu 100% de ervilha amarela? Alguma coisa está errada na cabeça do Mendel naquela época. Lembra que era 1850, né?
Se ele colocou verde com verde, nasceu verde. Amarela com amarela, nasceu amarela. E ele conseguiu misturar o pólen das duas ali e nascer de verde com amarela, nasceu amarela, 100%. Aí ele falou, alguma coisa tá errada. Tinha que ter nascido metade verde, metade amarela. Mas aí ele começou a fazer esse experimento de várias formas. E ele deduziu que a ervilha amarela tinha alguma característica que dominava a ervilha verde, que era alguma coisa que a verde era impedida de expressar. Então, vamos dar um exemplo aqui com o animal, ó. Ele pega lá um manga larga puro com outro manga larga fêmea, nasceu 100% de manga larga. Pegou lá o Nelore, tal cor, com Nelore tal, 100%, né, Nelore. Aí ele pegou lá o manga larga com um outro próximo a ele e nasceu 100% manga larga. Aí ele falou assim, uai, tinha que ter nascido com característica dos dois. Por que que isso aconteceu? Aí, então, Mendel, ele vai verificar que alguma coisa domina. Veio a primeira vez essa palavra de dominar. O que é dominar? Quando você domina algo, quer dizer que você não deixa o outro expressar. Um gene dominante é aquele que ele vai dominar e não vai deixar com que outro gene se expresse. Então, pela primeira vez, ele verifica que alguma coisa em espécies diferentes domina o outro, que não deixa o outro se expressar. Ontem eu li uma reportagem no jornal, no Popular, estava assim, ó, maridos ou esposas dominantes não deixam que seu parceiro se cresça na vida. Uma coisa assim. Aí tinha lá uma história, né, do marido que não deixava a esposa estudar. Aí toda hora falava, porque ele é totalmente dominador, que a esposa tentava ir para a faculdade, ele ia lá buscá-la, né? Usou a palavra dominante, dominador na reportagem inteirinha. Aí vocês pensam, o que significa isso? Uma pessoa dominante não deixar com que a outra estude, por exemplo. Entenderam que o gene dele domina o gene dela e não deixa com que ela expresse o que ela quer? É isso que ele acontece na planta. Ou é isso que acontece na espécie. Então, o gene lá do cabelo preto e do olho castanho, né? Por exemplo, meu pai, o olhinho dele azul do céu. Minha mãe, né? Minha mãe negra do olhinho castanho, preto. O gene da minha mãe, ele foi dominante no azul do meu pai. Não deixou com que o gene dele se expressasse. Então, a gente vai entender o porquê que tem alguns genes que não se expressam. Mas até aí, beleza? Deu para entender essa dominância? Só é dominante aquele, isso, gene que tem posse. Ele só é dominante quando ele não deixa com que outra característica apareça. Pode falar, ô Camila. Alguma dúvida, Amori? Não, foi a pergunta que a senhora perguntou, sim. Ai, que bom, obrigada por responder. Então, vamos lá. Passamos essa parte do dominar e agora a gente vai entender o que é dominante, o que é recessivo. Vocês viram esse exemplo que eu dei do relacionamento do casal, né? Eu acho que ele é mais fácil de entender do que duas ervilhazinhas. Mas vamos entender. Dominante é aquele que domina e se expressa. Então, quer dizer que é aquele que vai aparecer. Certo? Dominante, dominou e expressou. Quer dizer que é aquele que vai aparecer. Recessivo é aquele que é dominado. Isso está no dicionário, tá? Por isso, ele não vai expressar toda vez que ele estiver na presença do dominante. Então, vamos pensar como é isso. A ervilhinha é verde. Se ela juntasse com outra verde, é 100% dominante. Ela sempre vai ser verdinha.
Lembra da ervilha com amarela? Se o amarelo domina, ela não vai expressar toda vez que ela estiver junto com o verde. Olha só, vamos pensar no nosso casal, tá? Vamos pensar no nosso casal. O marido é dominante, a esposa é recessiva, ou o contrário. Tem várias esposas que são dominantes e vários maridos que são recessivos, tá? Não estou falando só de uma classe. Mas, ó, vamos dar um exemplo lá. A esposa domina o cara. O cara adora jogar futebol, certo? Ele ama. Mas a esposa, ela é dominante, ela sempre expressa a vontade dela e ele nunca expressa a dele, ele não joga bola. Mas quando ela não está junto, na presença dele, alguém chamou ele para jogar bola, ele foi jogar. Então, o recessivo, ele tem força, mas ele não mostra as suas características quando ele está na presença do dominante. Deu para entender? Conseguiram entender isso? Então, ele não vai expressar a característica toda vez que tiver na presença de um dominante, tá? Eu estou usando vários exemplos para vocês conseguirem fixar, tá bom? Vânia, anota só assim, ó, dominante, aquele que domina um recessivo. Recessivo, aquele que em presença de um dominante não expressa suas características. Quer que diga, pessoal? Ou vocês já anotaram, né? Então, recessivo é aquele que, quando em presença de um dominante, ele não expressa... É melhor digitar, professora. Ele não expressa a sua característica. Então, dominante... Aquele que expressa suas características. Recessivo. Ops. Deixa eu ver como que tá aqui para não ficar muito diferente. Então, dominante é aquele que sempre vai expressar e recessivo, aquele que é dominado. Esse caso parece com o dos primos lá, professora, que aí é o azinho com o azinho, ele já se expressa, né? Isso, eu vou explicar falando de letrinha agora nos próximos slides, para vocês entenderem já como que vai ser a expressão, tá? Por enquanto, eu estou ainda tentando fazer vocês entenderem na teoria. Nós vamos para a prática agora. Então, aquele que é dominado, que em presença de um dominador, não expressa suas características. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não. Tem uma expressa sem P? Anota aí. Certo? Então, aqui é só nosso conceito, só para a gente não... Vou, Yara, todos. Eu não postei na aula passada porque só tinha 6. Agora, hoje, a gente já tá no... mais para frente. É o mesmo slide da aula passada, tá? À tarde. Depois do almoço. Vamos lá. Então, convencionalmente, quando a gente vai falar da genética, o dominante, ele vai ser indicado por uma letra maiúscula. Então, aquele exemplo que a gente sempre dá é o azão, né? Então, toda vez que você vê um azão, um bezão, um C com letra maiúscula, quer dizer que ele é recessivo. Ops, que ele é dominante. E toda vez que você vê uma letra minúscula, quer dizer que ele é recessivo. Certo até aí?
Só para a gente lembrar. Azão, dominante. Azim, recessivo. Se eu coloco aqui, azão, azão, totalmente dominante, 100% aí ele vai estar dominando. Se eu coloco azão, azim, ele vai ter em torno de 50% de dominância, mas mesmo assim ele é dominante. Ele só vai ser recessivo se vir azim, azim. Ok? Ó, vamos de novo. Olha aí no chat. Azão, azão, totalmente dominante. Ele domina tudo. Azão, azim. Quando eu estiver fazendo lá o cruzamento, ele pode dar dominância recessiva, certo? Mas ele sempre é dominante. O azão, azim, ele sempre é dominante, tá bom? Azão, azim, isso, Thaísa. Azão, azim, ele é dominante. Lembra? Toda vez que tiver um azão, ele vem como dominância. Azim, azim, você viu que não tem nenhuma letra maiúscula. Então, ele não vai ter dominância. Ele vai ser totalmente recessivo. Ok? Então, azão, azão, dominante. Azão, azim, ele vai ter aí dominância, mas no cruzamento dele ele pode dar azim, azim, né? Mas ele é dominante. E azim, azim sempre vai ser recessivo. Vamos ver isso na prática? De cá. Então, Mendel, né? Ele olhou essa determinada característica do parzinho do Gênesis. E aí ele vai ver que cada um herdava alguma coisa. Então, quando eu falo azão, azão é um par de gene. Azim, azim é um par de gene. Então, ele viu que azão, azão são dois dominantes. E azim, azim são dois genes recessivos. Quando eu tenho azão, azim, ele tem um gene dominante e um recessivo, e sempre o dominante com recessivo vai ser dominado. Aí vem outra característica que é importante, só a nível de conhecimento para vocês. Quando tem gente que fala assim, deu homozigose, deu heterozigose. O que é homo, o que é hétero? Homo significa igual, hétero significa diferente. Então, quando fala zigoto, zigoto não é o gene, não é o DNA? Então, homozigoto, dois genes iguais, que é o azão, azão ou o azim, azim. Tá vendo que ele é idêntico? Azão, azão é igual. Azim, azim é igual. Quando ele for azão, azim, eles são diferentes. Então, é chamado de heterozigose. Lembra, ó, homo igual, hétero diferente. Então, toda vez que a gente for estudar, tá? E a gente falar assim, ó, no cruzamento homozigoto, homozigose, significa que todas as letrinhas têm que ser igual. Não vai ter azão, azim. Se falar assim, em um cruzamento heterozigoto, aí vai ter um azão, azim. Vamos lá, de novo. Olha de cá no chat. Ó. O cruzamento entre indivíduos homozigotos. Quer dizer que a chance dele é ser azão, azão ou azim, azim. Homozigoto sempre... Vocês estão acompanhando aí no chat, né? Sim. Ok. Sim. Então, toda vez que falar que é homozigoto, só pode ser igual. Então, azão, azão ou azim, azim. Toda vez que falar heterozigoto, quer dizer que ele só pode ser azão, azim. Tá vendo que as letras são diferentes? Eu tenho um dominante junto com um recessivo, então ele tem que ser diferente. Então, ele pode falar para você assim, ó, vamos montar nosso exercício. Ele fala assim,
Uma mãe de cabelo, de olhos castanhos, homozigota. Vamos pensar. Castanho é dominante, não é? Não é? Sim. E ele é homozigoto. Então, qual vai ser a letrinha dessa mãe? Vamos de novo na pergunta. Vânia, tá aí? Bora? Sim. Vai dar uma asinha. Isso, olha só. Vamos lá. Eu falei que a mãe, ela é cabelo preto. Cabelo preto é dominante. Certo? Se eu falar que ela é heterozigota, vai ser azão, assim. Se eu falar que essa mãe é homozigota, ela vai ser azão, azão. Certo? Então, eu tô lá no exercício. E um relacionamento de uma mãe homozigota com pai heterozigoto de cabelos loiros. Então, quer dizer que o pai é heterozigoto. Então, quer dizer que o pai é azão, azinho. Se a mãe é homozigota, ela vai ser azão, azão. Certo? Isso, Marcelo. O pai, ele tem que ser azão, azinho, se ele é hétero. Certo? Então, isso vai ajudar vocês a montar um exercício. Falou homozigoto, ele tem que ser igual. Ou ele é azão, azão, ou é azinho, azinho. Falou heterozigoto, ele só pode ser azão, azinho. Então, você vai ler. Se ele falar que a mãe é heterozigoto, a mãe vai ser azão, azinho. Se ele falar que o pai é homozigoto, ele vai ser azão, azão, azinho, azinho. Aí a gente tem que fazer o cruzamento, tá, Thaís? Eu não posso falar direto. Vamos depender de quê? Da característica. Se o exercício está te pedindo olhos verdes, vamos pensar no olho. O olho verde, ele é recessivo, que o castanho e o preto é dominante. Então, o recessivo, ele tem que ser azinho, azinho. Se ele falar que aquele filho é um recessivo homozigoto, azinho, azinho. Se ele falar que aquele filho é um heterozigoto recessivo, azão, azinho. O exercício, ele te manda tudo. Na genética, gente, a interpretação do exercício é o principal. Então, eu tô por partes. Eu não tô entrando direto no exercício, não. Tô querendo que vocês aprendam cada parte. Então, toda vez que for homozigoto no exercício, azão, azão, azinho, azinho. Toda vez que for heterozigoto, azão, azinho. Tá dando para acompanhar assim, né? Pedacinho por pedacinho, a gente chega no exercício completo. Então, vamos lá. Voltamos. Beleza. Então, nós vimos que o homozigoto, eles têm que ser aqui idênticos, né? Azão, azão, azinho, azinho. E a gente viu que ele é azão, azinho, quando ele é um hétero. Aí, na aula passada, eu falei para vocês sobre genótipo e fenótipo. Pedi até para vocês anotarem. Lembra que o que vem no meu genótipo é aquilo que eu não consigo mudar, como, por exemplo, Ai, cansei de ter olho castanho, agora eu quero ter olho azul. E eu mudo o meu gene, eu não consigo. Eu posso mudar o meu fenótipo colocando uma lente. Genótipo é o que vem expresso na minha característica, vem do meu pai e da minha mãe. E o fenótipo é o que o meio ambiente consegue modificar, o que eu mudo. A cor do meu cabelo eu mudei, a cor da minha pele, se eu bronzear, eu mudo, né? Então, fenótipo, características que são observadas no meu externo. Genótipo, característica que vem internamente do meu pai e da minha mãe. Isso eu estou relembrando da aula passada, tá? Professora, Oi. mas se as duas pessoas, o pai e a mãe, for heterozigota, a criança pode ser heterozigota também ou pode acontecer dela Ser recessivo. só A recessivo ou só heterozigota? Azão, azão ou azinho, azinho?
Isso Na pode hora acontecer? Na hora que a gente fizer azão, azinho, ele vai dar azão, azinho e azinho. Ele vai ter os três. Nossa, que complicação. Ué, mas eu não cheguei lá, você tá lá na frente, ué. Não Tá cheguei bom. lá, não. Espera. Calma. Calma que a gente vai chegar lá bonitinho, sem você precisar de ficar complicado. Eu ainda tô no que é heterozigoto e recessivo. Calma. Tá bom. Vamos lá. Chegamos aqui. Então, nós temos a nossa ervilhazinha, que a gente falou do início. Vocês lembram que ele falou que quando teve ervilha verde com ervilha amarela, a amarela foi dominante? Vocês lembram disso? Lá naquele exemplo do Mendel. Então, ele teve, aqui, ó, ele pegou a ervilha, né? A primeira lá, a verdinha, com a ervilha amarela. Ele colocou aqui recessivo, tem dois, vezinho, e colocou aqui na amarela, vezão, porque um é dominante, o outro é recessivo. Quando eu pego aqui, ó, vezão, fica vezão. Quando eu pegar vezão com vezinho, fica vezão. Então, ele deu 100% heterozigoto. Porque eu tinha um 100% dominante e um 100% recessivo. Ele deu vezão. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu estivesse falando com azão, azinho. Vamos lá para o nosso chat. Ó, eu tenho aqui azão, que é o indivíduo lá do olhinho preto. Eu tenho azinho, com o meu indivíduo lá do olhinho, do meu olhinho, que pode ser verde. Quando eu pegar o primeiro A, que é esse aqui, e eu colocar com esse primeiro A da outra, ele não vai ficar azinho? Vocês estão acompanhando comigo? Eu peguei esse A aqui com esse Azinho aqui. Então, ele vai virar azinho. Vamos pegar o segundo A. O segundo A não é azão? O segundo A não é azinho? Então, vai virar também azinho. Então, eu vou ter o indivíduo azinho. Então, ele é 100% azinho. O que está complicado, Meire? Me diga, para eu poder te dar outro exemplo. Converse comigo aí. Vamos de novo. Azão, olha o chat. Olha onde eu tô colocando aí. Azão com azinho. Eu peguei o azão do primeiro, vim aqui embaixo, coloquei ele. Peguei o azinho do primeiro, vim aqui embaixo, coloquei ele. Então, eu formei um azinho. Vim no segundo azão, coloco ele aqui embaixo. Vim no segundo aqui e coloco o azinho. Ele vai dar azinho. Aí, Patrícia, é onde você está digitando. Onde você digitou, professora, para mim não aparece o chat, é onde eu estou digitando. Esse é o chat. Entendeu? Então, olha só. Peguei o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e eu tive... Mas não tem o slide? Tem um slide. Você não está vendo? É o slide. Que agora eu estou no chat, eu não estou no slide. Aí tá aparecendo a carinha de todo mundo, professora, na tela. É, gente, tá aparecendo porque eu tô digitando no chat, uai. Vocês não estão acompanhando o chat comigo? Sim. Então, eu só consigo ver vocês se tiver na tela desse jeito. Quando eu coloco aqui, ó, eu não vejo mais ninguém.
certo? Então, eu estou olhando aqui no chat, digitando para vocês. Então, deu para entender essa diferença? Se eu tenho azão, azão, com azinho, azinho, eu pego o primeiro de um com o primeiro do outro. Agora, eu vou voltar no slide. Agora que eu já expliquei, ó. Aqui ele está ao contrário, mas eu posso colocar o Vzão na frente. Peguei o primeiro aqui, Vzinho com Vzão, deu Vzinho, Vzão. Peguei o segundo aqui, Vzinho com Vzão, deu Vzinho, Vzão. Então, eu vou ter sempre aqui azão, azinho, Vzão, Vzinho. Aí você me pergunta assim, professora, por que ficou amarelo aqui? Lembra que quem é o dominante é o amarelo, que é o da letra grandona? E a gente falou que toda vez que tiver a letra grandona, ela domina a letra menor? Então, ficou amarelo porque o dominante é o V grandão. Se fosse Vzinho, Vzinho aqui, seria verde. Então, a ervilha amarela, ela vem de uma dominância da primeira geração aqui, ó, que veio do pai e da mãe. Aqui é o filho. Então, quando aparecer F1, é porque é filho, tá? Quando é esse primeiro aqui, é porque veio do papai, que veio do pai. Vamos para outro exemplo. Aqui. Aí, Mendel pegou, né? Ele já tinha feito essa ervilha aqui, essa ervilha que é Vzão, Vzinho. E aí, ele resolveu cruzar duas dessas. Só para vocês entenderem agora. Ele resolveu cruzar duas amarelas, que é essa amarela que nós já tínhamos feito aqui na primeira geração. Ele pegou essa amarela que era... Vou usar o azão azinho, tá? Essa aqui que era azão azinho com azão azinho. Ó, peguei o primeiro aqui, vocês estão vendo, o V grandão, com V grandão. Não deu V grandão com V grandão? Eu só tô copiando. Ele veio aqui, pegou de novo o Vzão aqui, veio aqui e pegou o segundo, Vzão, Vzinho. Aí ele veio aqui e falou assim, não, agora eu já olhei tudo desse V, agora eu vou passar para o de cá. Vzinho com Vzão, aí ele copiou. Vzinho com Vzão. Veio aqui de novo nele, colocou Vzinho com Vzinho, deu Vzinho, Vzinho. Vamos lá para o chat para eu explicar de novo. Todo mundo abre o chat. Vamos, azinho, azão, azinho. Lembra que a gente falou do nosso olhinho? A gente falou da cor do olho, né? Que a gente falou? Então, olha só. Eu sempre pego o primeiro, Meire, sempre. Eu vou pegar o primeiro para olhar. Esse aqui foi o que deu na nossa primeira vez. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Aumentou, deu? Vai dar para enxergar melhor? Ó, eu tenho azão, azinho, versus azão, azinho. Coloquei eles aí no chat. Eu vou pegar o meu primeiro aqui e vou cruzar ele com os dois que tá aqui na frente. Depois eu venho pro meu segundo aqui e cruzo com os dois ali atrás. Ó, eu tenho azão, copio ele aqui embaixo. Copiei. Meu azão, só tô copiando. Eu olho aqui o primeiro do de cá. Não é azão? Copiei. Vim de novo nele. Azão aqui. Copiei ele de novo. Agora eu vou cruzar ele com o segundo de cá, porque o primeiro eu já fiz. Então, azão vai vir aqui, assim. Beleza. Agora, eu vou pegar o segundo aqui, porque eu não usei ele ainda no cruzamento. O que que eu vou fazer? Eu vou cruzar ele com o de cá. Então, azinho com azão, eu posso pôr aqui azinho, azão, que é a mesma coisa do de cá. Tá? É só para a gente entender. Azinho com azinho, vem cá e copio azinho, azinho. Olha só o que eu tô fazendo. Só peguei o primeiro, multipliquei pelo primeiro, peguei o primeiro, multipliquei para o segundo. Depois eu vim aqui no segundo, multipliquei no primeiro, vim no segundo e multipliquei pelo segundo. Na verdade, aqui eu só estou copiando. Eu não estou fazendo nada.
Ó, Mas eu não vou encontrar assim, não, né? Azinho, azão. vai, na prova você vai encontrar Na assim. prova eu vou encontrar, então? Pode ter, sim, o azinho e o azão. Porque eu pensei que mesmo que fosse, eu teria que anotar o azão primeiro. O azinho nunca viria primeiro. Isso aqui é a mesma coisa, ó. As duas tá falando a mesma coisa. A diferença é que o azinho azão tá ao contrário, porque eu só mostrei para você esse vezes esse. Se eu quiser deixar uma melhor forma de visualizar, eu posso vir aqui. Reescrevi. É a mesma coisinha, ó. O azão, ele é maior. Tá? A gente não chegou na tabela, não, Thaisa. Primeiro eu tenho que vocês entendam o que é azão. Assim, vocês calmam. Não é Tá? porque eu pensei que seria regra anotar o azão sempre primeiro. Não é que é regra, é mais fácil para você ver. Mas por enquanto aqui eu tô querendo que vocês aprendam o quê? Como multiplicar um com o outro. Tá certo? É a mesma coisa. O azão não é o dominante? Então, azão, azinho. Certo? Depois vocês vão estudar as outras coisas. Então, olha só. Olha aqui para o chat, ó, onde eu tô colocando o meu cursor. Então, azão, com azão, azão, azão. Azão com azim, azão, azim. Azim com azão. Eu posso pôr azim, azão, como eu posso pôr azão, azim, que é a mesma coisa. Azim com azim, azim, azim. Então, isso aqui é o básico da genética. Se você não aprender isso aqui, você não aprende mais nada. Certo? Eu vou usar outro exemplo agora. Então, vamos lá. O indivíduo ele é azão, azão, e vai multiplicar com o indivíduo azim, azim. Olha esse novo aqui para vocês. Vamos lá. Faz aí no seu caderno. Tenta você fazer. Azão, azão versus azim, azim. Primeiro vocês fazem, não precisa de falar, não. Vamos lá, vamos fazer nossa multiplicação, ó. Vamos fazer juntos aqui para quem não entendeu, ok? Beleza, vamos fazer juntos? Olha aí nosso chat. Peguei meu primeiro A, grandão, desci ele. Escrevi lá, azão. Esse azão vai multiplicar com o primeiro A do lado de lá. Então, vai virar azão, azão, não? O que vocês acham? Ó, peguei o azão, vou multiplicar com azão. Presta atenção. Gente, deixa eu agora. Vamos lá. Um foi no que alguém escreveu aí e colou errado. Vamos comigo, presta atenção. Vocês param de escrever aí. Para a gente entender. Eu peguei o azão com azão. Eu pego esse aqui, multiplico por esse, eu pego esse aqui, multiplico por esse. Então, azão, copiei o primeiro azão de cá. Venho aqui e copio o segundo azão. Então, ele deu azão, azão. Vamos lá. Peguei o meu outro azão aqui de novo. E vou para o segundo de cá, que é azim. Então, vai virar azão, azim.
Voltei aqui para o meu exemplo. Peguei meu azinho aqui do primeiro e vou multiplicar aqui pelo azão do segundo. Então, azão, azinho. Vim aqui no segundo A e vou multiplicar para o meu outro A. Então, vai ficar azinho, azinho. Sabe o que vocês fizeram? Vocês olharam azão, azão e falaram 100%. Aí eu tinha colocado azão, azão, azinho, azinho? Aqui, ó, que eu tinha colocado. Vamos, a gente faz os dois, não tem nada não. Então, presta atenção, deixa só eu escrever agora, pode ser? Vamos lá, só eu escrevo no chat. Só eu escrevo, ok? A gente vai fazer os dois. Vai fazer do azão, azão com azinho, azinho primeiro. E depois a gente faz o outro. Mas aí ninguém escreve mais, para não atrapalhar aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer o azão, azão versus azinho, azinho. Agora sim, vai dar 100%. Ó, peguei o primeiro azão com o primeiro azinho. Azão, azinho. Peguei o primeiro azão com o segundo azinho. Azão, azinho. Peguei o meu primeiro azão aqui, eu já finalizei ele. Agora eu pego segundo azão com primeiro azinho. Volto aqui e dá azão, azinho. Voltei aqui para o meu segundo azão. E pego meu segundo azinho. Deu 100% azão, azinho. Todo mundo tem acertado. Certo? Até aí. Calma lá, não escreve não. Vamos para o nosso segundo exemplo. Que é aquele que eu estava. Agora eu não lembro mais qual era. Acho que era azão, azinho versus azão, azinho. Era. Vamos para o nosso segundo exemplo, tá? Peguei meu primeiro azão com meu primeiro azão. Só copiei, azão, azão. Peguei meu primeiro azão com o segundo de cá. Azão, azinho. Peguei meu segundo A aqui desse que eu coloquei. Então, ele não é azinho? Azinho versus o azão aqui. Azão, azinho. Peguei meu azinho aqui e vou multiplicar aqui pelo meu segundo. Azinho, azinho. E agora? Quanto que eu tenho de dominante e quanto eu tenho de recessivo nesse recado aqui? Quem domina? Vou perguntar de novo. Quem que domina aqui? Não é o azão? Azão. Isso. Mas eu tenho ali como resultado, ó. 35% de dominância e 25% de recessivo. Eu vou ter aqui, então... Sumiu? Então, no meu resultado aqui, ó, o A, ele domina. Então, eu tenho azão, azão, que dominou. Ah, professora, por que que é 25%, 100%? Só para a gente lembrar. Ó, eu tenho aqui 4 genes, 4 parzinhos, tá? Cada um desses representa 25%. Porque eu tenho que ter 100, não é? O final tem que ser 100. 100 aí, dividido por 4, 25. Então, aqui, ó, azão, azão. Ele é 25% dominante. O azão, azão. 25% dominante. Espera aí, deixa eu. Azão, azinho. Ele é grande também, não é? Então, ele também é 25% dominante. Só estou falando de um. Apareceu domingo. Dominante. Aí eu tenho mais um azão, azinho.
que também é 25% dominante. E eu tenho um Azinho, que é 25% recessivo, porque vocês já aprenderam. Como eu tenho Azinho aqui, ó, 2 vezes, não interessa, eu só quero saber quem é dominante e quem é recessivo. Vocês viram que todos que têm Azão, eles dominam? Então, eu vou ter aqui 75% de dominante. E aí, Azinho eu só tenho 25%. 25% de recessivo. Eu vou gravar uma aula no quadro e vou mandar para vocês, tá? Explicando isso aqui de novo. Eita! Certo? Então, eu vou gravar e vou colocar para vocês isso aqui novamente. Vamos para outro exemplo, tá? Só para a gente fechar esses exemplos hoje para dar certo para vocês entenderem. Porque hoje foi muita matéria. Então, vamos lá. A gente já fez Azão, com Azinho. Vamos assim, ó. Azinho versus Azinho. Esse é nosso novo exemplo. Não escrevam no chat, escreve só no seu caderno, tá? Vamos lá. Peguei meu primeiro Azão, multiplico com o meu primeiro Azinho do outro lado. Então, ficou Azinho. Peguei meu primeiro Azão de cá e vou multiplicar com o meu segundo Azinho de lá. Então, vai ficar Azinho. Peguei meu segundo Azinho aqui da primeira parte, multiplico com o primeiro da segunda. Ficou Azinho. Peguei meu segundo Azinho aqui do início, vou multiplicar com o segundo de lá e ficou Azinho. Todo mundo deu isso? Pode escrever no chat se deu. Todo mundo deu isso? Sim? Vocês já estão ficando craque? Já aprenderam? Então, olha só. Nós tivemos Azinho. Com Azinho. Então, vamos pensar quantos por cento ele é dominante. Eu tenho 25% no primeiro, mais 25% no segundo Azinho. Então, quer dizer que ele vai ser 50% Azinho. Lembrando que eu tenho um A maiúsculo, quer dizer que ele é dominante. Certo? Aí eu vou no Azinho. Eu tenho lá 25% Azinho. E tenho 25% Azinho. E aí eu vou somar os dois, vai dar 50% Azinho. Então, quer dizer que eu vou ter 50% Azinho mais 50% Azinho. O que significa isso na minha análise agora? Quer dizer que você tem 50% de chance do seu filho nascer com olho azul e 50% de chance dele nascer com olho castanho. Mas mesmo assim, os seus netos, como aqui é Azinho, ó, ele tem grande chance aí de nascer com olhinho azul. A gente depois vai falar dessa terceira geração do netinho. Por enquanto, o que eu preciso que vocês escrevam para mim? Deu para entender como fazer essa multiplicação? Se eu colocar para você na prova, Azão versus Azinho, ou Azinho versus Azinho, ou
Azão versus azinho, azinho. Azinho, azinho versus azinho, azinho. Vamos lá, tarefinha agora. Nós fizemos aqui, ó. Nós já fizemos azão, azão com azão, azinho no início da aula. Nós já fizemos azão, azinho com azão, azinho. Nós já fizemos esse aqui, eu acho. E agora falta esses aqui. Faça aí no seu caderno esses 4. Ó, vou colocar 1. Esses aqui vocês já fizeram, não precisa de fazer de novo. Mas quem quiser... 2. Hoje nós já fizemos esses aqui juntos. 3. 4. 5. Dona Carmilda, hoje à noite eu vou dar essa aula, que vai começar às 8h30. Eu vou pedir para a senhora tentar assistir, tá? Que a senhora perdeu a explicação principal hoje de tudo. Ah, tá ótimo. Tá? 8h30, eu vou mandar o link no celular da senhora, lá no grupo e no seu celular. Por quê? Tá bom. Senão a senhora vai ficar perdida, porque eu expliquei muita coisa importante hoje. Tá? Eu vou dar essa mesma aula hoje à noite. Então, eu preciso que a senhora assista. Combinado? Tá bom, professora. Porque eu cheguei atrasada, estava trabalhando. Eu entendo. 8h20 eu mando, tá? Lá no grupo da genética do matutino, eu vou mandar para a senhora o link. Tá bom, obrigado. Mas continua assistindo aqui comigo, não vai embora, não. Tá. Tudo bem, Amanda, vai lá. Calma, que eu quero fechar o meu. Eita. Pois é, aperta aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aí a senhora só aperta pra... quiser. Então, olha só, pessoal. Para quem está entrando agora, vocês vão ficar super perdidos. Gente, não atrasa para nossa aula, tá? Porque olha só o tanto de coisa que nós já vimos hoje. Você imagina vocês aprenderem sozinhos, porque isso aqui vocês viram no ensino médio e a professora não fui eu, não. Então, tem muita coisa aí para a gente aprender, certo? Então, eu passei para vocês como atividade no caderno esses cruzamentos aqui do chat. Né? Que é azão, 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 azinho. Não, França, é só para ter no caderno, tá? 2 aqui, azão, azinho com azão, azinho. Nós vamos fazer ele agora. 3, azão, azão com azinho, azinho. 4, azinho, azinho com azinho, azinho. 5, azão, azão com azão, azão. Tá certo? Então, esses aqui são aqueles que vão fazer agora a diferença para a gente. Então, prestem atenção. Eu vou começar a fazer um por um aqui. Prestem muita atenção. Vou pedir para vocês não escreverem no chat agora, tá? Eu vou escrever para vocês e vocês vão conferir com o resultado que deu em vocês. Aí, depois eu vou perguntar se deu certo e vocês me falam quando eu perguntar, tá? Porque aí ninguém bagunça aqui o raciocínio. Vamos. Então, nosso primeiro a gente já fez. Henrique, nós vamos fazer os exercícios que eu vou colocar na plataforma, tá? Não tem como olhar o caderno, porque eu não sei como que a gente vai voltar, quando a gente vai voltar. Mas esses exercícios aqui não é para valer nota, não. É para vocês aprenderem. Quando for para valer nota, eu vou colocar lá na aula e vou falar para vocês, pessoal, tem um exercício lá que vocês vão fazer e me enviar na plataforma. Aí eu explico bonitinho, tá bom?
Vamos lá para Só para relembrar aqui de novo. Vou fazer cada um deles com vocês. Mais rápido, porque nós já fizemos. Então, eu tenho aqui azão, azão. Peguei o primeiro A com o segundo. Peguei o primeiro A com o meu segundo A aqui. Então, azão com azinho. Peguei aqui, ó. Todo mundo tá acompanhando o chat, né? Peguei meu segundo azão com meu primeiro azão de cá. Azão, azão. Peguei aqui meu primeiro azão com meu segundo azinho, que vai dar azão, azinho. Ele deu 100% de dominância. O que significou isso? Que todos eles, eu tenho azão maiúsculo. Lembra que eu falei no início da aula? Toda vez que eu tenho azão, ele domina, né? Mas eu tenho aqui 50% de azão, azão, e tem 50% de azão, azinho. Mas, todo jeito, ele domina 100%. Vou para o 2. Na 2, eu vou pegar o meu primeiro azão com o primeiro azão de cá. Então, azão, azão. Peguei meu primeiro azão com o azinho de lá. Ficou azão, azinho. Peguei meu primeiro azinho com azão do lado de lá. Ficou azão, azinho. Peguei meu segundo azinho aqui com meu segundo azinho de cá. Ficou azinho, azinho. Então, ele deu 75% de dominância, com 25% de recessivo. Vamos lembrar o que é o 25%, ó. Esses 4 números aqui equivalem a 100%. Cada vez que você colocar azão, azão, é 25, porque eu tô olhando 4 pares de gene. Então, ele deu aqui, ó, azão, azão é 25, azão, azinho, 25, azão, azinho, 25, e azinho, azinho, 25. Então, eu tenho 75% sendo dominante. Isso aqui eu já expliquei para vocês, eu estou revendo. É o que a gente aprendeu no início da aula. Certo? Vou para a terceira. Vou para 3. Peguei meu primeiro azão com meu primeiro azinho do lado de cá. Ficou azão, azinho. Peguei meu primeiro azão do lado de cá, com meu segundo azinho do lado de lá. Ficou azão, azinho. Fui aqui para o meu segundo azão. Peguei ele de cá com o primeiro azinho do lado de lá. Ficou azão, azinho. Peguei meu primeiro azão do lado de cá, com o segundo azão do lado com o segundo azinho do lado de lá. Ficou azão, azinho. Aquele que vocês tinham feito para mim. Deu 100% aqui, dominante. Porque todos eles têm o azão. Vou para minha 4. Gente, eu tô falando mais rápido porque nós já fizemos ele. Quando é assim, fica bem fácil, né? De olhar, ó. Azinho com azinho, azinho, azinho. Azinho, 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 azinho. Azinho, azinho com azinho, azinho. Azinho, azinho. 100% recessivo. Aqui é o caso do Bruno Galhaço com a Giovanna Embeck, sei lá o nome da mulher. Ela e ele tem o olho azul. Eles são tudo azinho, azinho. A cor do olho do filho deles era totalmente recessiva, azinho, azinho. Vamos para o próximo, 5 e último. Da mesma forma. Azão com azão, azão, azão. Azão com azão, azão, azão. Azão, 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 azão.
azão, azão, com azão, azão. Então, você vai ter 100% dominante. Gente, nesses 5 exemplos que eu coloquei aqui para vocês, agora eu pergunto para vocês, escreve para mim no chat, tá? Vocês acertaram? Que nós já fizemos. Se não, você pode escrever para mim, tá? Eu preciso saber se desse jeito que eu estou explicando para vocês, tá fácil de entender, que eu estou tentando fazer de parte por parte, para vocês tentarem entender, sem ter um quadro por enquanto. Tá tranquilo? Tá bom. Eu vou colocar um vídeo para vocês que tá bem explicadinho isso tudo. Para quem ainda tiver alguma dúvida, né? Para quem tiver alguma dúvida, vai ficar mais fácil de você assistir lá junto com o vídeo da aula, tá bom? Então, olha só. Voltamos lá naquele slide. Esse aqui é o que nós acabamos de fazer. Aqui, ó. Azão, azão com azinho, azinho. Eu peguei azão com azinho, deu azão, azinho. Azão com azão, deu azão, azinho. Aí depois eu multipliquei. Azão com azinho, azinho. Azão com azão, deu azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azinho, azão. Ou azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Tenho aqui 30%, aqui eu tenho 75% de dominância, que lembra que a ervilhinha amarela é a dominante? E 25% de recessividade, que é da ervilha. Então, aqui eu coloquei isso que eu digitei para vocês, eu coloquei aqui. Só para vocês entenderem, antes de olhar o slide, desesperar e falar, meu Deus, que coisa difícil, eu já fiz para vocês no chat. Agora tá bonitinho o slide para você relembrar. Eu fiz vocês anotarem antes de olhar o slide para você não desesperar. Então tá aqui bonitinho. Aí, uma coisa legal. Vocês estão vendo aqui essa proporção aqui, ó? 1 para 2 para 1? É isso aqui, ó. Ele deu uma só mostrando que é azão, azão. Aí deu 50% de azão, azinho, quer dizer que deu 2 de 25. Aí ele pôs proporção de 2, que apareceu azão, azinho 2 vezes. E apareceu azinho, azinho só uma vez. Aí ele coloca, ó, 75% de amarela, quer dizer que apareceu 3 vezes o amarelo. Apareceu 25% só de verde, uma vez, mas eu não uso isso não, tá? É só para vocês entenderem. Então, esses cruzamentos aqui, eu coloquei para vocês, como é fácil fazer o cruzamento, né? E coloquei para vocês aqui de novo, homozigose, letrinha igual, heterozigose, letrinha diferente, homozigose recessivo, letrinha igual, pequenininha. Aqui, a gente já tem alguns exemplos mais bem elaborados. Esse é o nosso último slide da aula de hoje. Prestem atenção, ok? Olha só o que ele fala. Um cravo, a flor, né? Ele tem um caractere ondulado de pétalas, que é o Czão. E ele tem um liso, que é o Czinho. Quer dizer que o ondulado é o dominante e o liso é o recessivo. Aí ele fala. Em uma experiência de polinização cruzada, foi obtido o seguinte resultado. Aí ele falou que quantas onduladas ele teve, quantas lisas ele teve. Por enquanto, nós não vamos fazer conta, não. Tá? Eu só quero que vocês lembrem disso aqui. O ondulado não deu mais, quer dizer que ele é dominante. O liso deu menos, quer dizer que ele é recessivo. Aí ele pergunta, qual seria o cruzamento que poderia ter acontecido para dar isso? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Pode ser Czão, Czinho, Czão, Czinho. Isso aqui a gente vai treinar na próxima aula,
que não vai ser agora, porque hoje você já aprendeu coisa demais. Espera. Hoje a cabecinha de vocês já veio com muita coisa. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar para vocês amanhã, tá? Eu vou colocar para vocês uns exercícios desse nível mais fácil. Então, vai ter lá assim, ervilhinha com tal coisa, isso com aquilo. Eu vou colocar para vocês o exercício. Vocês vão baixar da plataforma. Quem não tem, eu vou colocar no grupo. Mas tentem sempre pegar as coisas na plataforma, ok? Então, eu vou pegar lá e vou colocar 5 exercícios para vocês tentarem já começar a fazer. Lembra que a gente tem aula quinta-feira, certo? Então, quinta-feira a gente corrige e já vai entrar no de 2 características. Então, o que significa isso? Por enquanto, a gente está olhando ervilhinha verde com ervilhinha amarela. A aula que vem vai ser ervilha verde lisa com verde enrugada. A gente entra na segunda lei de Mendel. Vai piorar. Lembra? Olhinho azul com cabelo enrolado, aquele outro com cabelo. Por enquanto, nada entregue, tá, Henrique? Por enquanto, não. Esses exercícios, para mim, é fixação. Eu quero que vocês respondam no caderno para que a gente discuta, certo? Aí, quando tiver na semana da primeira VA, eu vou colocar para vocês um exercício valendo nota de revisão para a prova. Mas primeiro eu quero que vocês aprendam. Eu não vou colocar exercício para vocês fazerem sem aprender. Tudo bem? Então, eu vou colocar o exercício. Vocês vão fazer para a aula de quinta-feira, bonitinho. Quem chegar na aula de quinta sem ter feito exercício vai ficar perdido. Lembrando que o exercício esse vai ser exercícios para prova. Que se você não entender, vai ser mais difícil. Não vale nota por enquanto. No exercício de revisão para a prova vai valer nota, mas eu não coloquei no ambiente. Tudo bem? Eu tô falando que eu vou colocar amanhã, porque eu não sei se hoje vai dar tempo, porque hoje eu dou aula na UEG, à tarde e à noite na Fama. Então, assim, eu não sei se vai dar tempo, mas até amanhã de manhã eu coloco para vocês. Voou a aula, né, gente? Tá dando certinho. Eu acho que dessa forma, eu acho que a gente consegue, né, fazer com que todo mundo aprenda. E aí a gente vai levando, ok? Quem tiver dúvida, o que nós vamos fazer um combinado? Coloca a dúvida no grupo, tá bom? Você vai falar assim, professora, o exercício 2, eu não estou conseguindo entender por que ele deu 75%. Se você escreve no grupo, eu te respondo lá e ajuda as outras pessoas, tá bom? Se você me mandar no privado, demora e eu não consigo te responder, porque eu tô indo direto nos grupos, tá? Tá muito recadinho esses dias. Agora, quem não tá acessando a plataforma, vai me chamar no privado que nós vamos resolver esse negócio, tá bom? Chamada, para quem entrou pela plataforma, a chamada tá feita. Para quem não entrou pela plataforma, a chamada está sendo feita neste momento. Agora nós vamos ter que fazer um combinado aqui. Eu sei que tem gente trabalhando e tal, mas teve gente que entrou 9h15. Vocês vão perder muita matéria se vocês entrar 9h15. Vocês viram tanto que eu falo? Eu falo pra caramba. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão perder a matéria e depois não dá conta de acompanhar. Pessoal, eu tiro foto de quem está online. Aí, quando vocês que estão escrevendo aí bonitinho, tá?
vocês estão escrevendo aí para mim, tá aparecendo na gravação. Aí, se eu tiver dúvida, depois eu olho na gravação. Mas isso daqui eu tô tirando foto de quem tá online. Mas quem entrou pela plataforma não precisa de escrever no chat, não, né, Elaine? Não precisa, mas é porque o pessoal da Odonto, a Riane combinou com eles que em todas as aulas é para eles escreverem para a gente. Então, assim, quando eles escrevem, tá mostrando aqui na gravação para mim, entendeu? Mas todo mundo que entrou pela plataforma tá bonitinho. Vocês já estão com a presença. Eu conferi da aula passada, ficou bem bonitinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar quem entrou pelos grupos. Tá certo? Mas a gente vai resolver isso, hein? Quem não está entrando ainda pela plataforma. Tá bom? Então, amores, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta no nosso grupo, tá? Porque aí vai ficar mais fácil para eu ajudar vocês. O que vocês precisarem de mim, eu tô lá. Mesmo que seja com outra coisa, com outra matéria, eu consigo ajudar vocês um pouquinho. Não se desesperem, tá? Logo a gente retorna e vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, ó, ótima semana, que Deus abençoe. Juízo, tá? Cuidado, que o Covid ainda tá matando. Juízo, um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.